A palavra que eu trouxe hoje é sobre oração estratégica. Eu tava fazendo um devocional sexta-feira com a Hannah e eu falei, eu acho que eu preciso falar disso com as meninas. E aí, como eu falo pra vocês, gente, eu sou uma bebezinha nessa caminhada, só tô 4 anos ainda engatinhando, então toda vez que eu vou trazer uma palavra pra vocês, eu também busco estudar e entender o que o Senhor quer ministrar, porque eu também, antes de vocês, eu também sou muito edificada, né? Então, quando a gente fala em oração estratégica, vocês vão entender com os exemplos daquilo que eu vivi, o que seria isso, o que o Senhor me trouxe de entendimento sobre oração estratégica. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas chaves que o Senhor falou através de uma palavra, que a gente vai estar lendo daqui a pouquinho. Então, o que seria isso? Muita gente fala assim, existe uma forma certa de orar? Tem gente que fala, eu não sei orar, eu não gosto de orar. Não existe um cenário perfeito, né? A oração a gente precisa primeiro entender que é um diálogo com Deus. Então, é onde a gente cria um relacionamento com o Senhor, a gente cria uma intimidade. Então, por isso que a oração ela é uma arma muito importante. Porque quando a gente cria esse vínculo com o Senhor, a gente começa a ter mais clareza quando as respostas vêm do céu. Então, o que quer dizer isso? Quando eu tenho intimidade com uma pessoa, às vezes num relacionamento, com uma amiga, a gente já fala assim, eu já sei o que você está querendo dizer só da forma de você olhar. Só de você fazer isso eu já entendi. Por quê? Porque você tem intimidade com a pessoa. Então é a mesma coisa com o Senhor. Às vezes parece que a gente está orando, a gente está pedindo alguma coisa e a gente não está tendo clareza na resposta porque às vezes falta intimidade. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que para criar essa intimidade, para a gente ter clareza nas respostas do nosso relacionamento com o Senhor, a gente precisa orar, tá? Essa é uma coisa que a gente não pode abrir mão na nossa caminhada. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tô tendo tempo para orar, eu não consigo parar, tô numa correria. E não existe um momento certo. A gente cria aquela ilustração que para orar precisa ser antes de dormir, precisa ser ao acordar, precisa ter aquele momento. E se a gente for depender disso para acontecer, a gente vai perder muitos momentos de intimidade com o Senhor. Porque a oração, ela pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer momento. Pode ser na nossa casa, pode ser na rua, pode ser no ônibus indo pro trabalho, pode ser em qualquer momento. A gente pode orar em pensamento com o Senhor. E eu falo com vocês, gente, que os momentos de mais intimidade, assim, eu já tive muitos momentos sobrenaturais com o Senhor, tomando banho. Eu já falei isso, acho que eu já falei isso com vocês. Eu já tive muitas experiências com o Senhor tomando banho, orando ali em pensamento, lavando louça, o Senhor falar assim claramente comigo. Então isso é a maior prova de que não precisa ter um lugar, um cenário perfeito. Basta a gente querer falar com Ele, tá? E quantas vezes a gente ora e parece que nada acontece? E essa sensação de parecer que nada acontece é onde a gente precisa ter um certo cuidado ao imaginar isso, porque o perigo ele mora justamente aí. Sabe quando a gente está chateada com uma pessoa, ou a gente se aborrece, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está chateada com alguém? A gente para de falar com aquela pessoa, né? É automático, a gente para de falar com a pessoa, porque ela nos magoou, nos ofendeu de alguma forma. E o que acontece quando a gente para de falar com alguém? Automaticamente, a gente esfria a nossa relação com a pessoa, porque a gente parou de falar com ela. Então, a gente precisa ter esse entendimento que, se a gente parar de falar com o Senhor, se a gente deixar de falar com Ele, o nosso relacionamento com Ele também vai esfriar, porque a gente está levantando esta barreira, né? Então, por isso que o encontro de hoje, ele é muito importante. E eu sei que o Senhor vai falar, assim, no íntimo de cada uma, vai trazer algo que vocês vão falar assim, caramba, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Porque hoje eu postei uma frase lá no nosso grupo, na nossa comunidade, que vou até abrir aqui para ler direitinho. A frase de hoje foi assim: o ataque não é contra a sua casa, é contra quem ora dentro dela. O inferno sabe, se cansar o intercessor, o território fica vulnerável. Então, o que o inimigo quer? Ele quer cansar a gente, né? Ele quer fazer com que o nosso território ele fique vulnerável. É colocar na nossa mente que a gente tá orando e não tá adiantando nada. É fazer você acreditar que não vai acontecer por mais que você ore. Então, a gente precisa ter um entendimento do que o Senhor vai falar com a gente nessa noite, para que a gente não abre brechas. Hoje, o encontro de hoje é para que a gente venha fechar as brechas. E criar estratégias na forma que a gente cria intimidade com o Senhor e criar estratégias na nossa oração para que quando a gente ore, a gente tenha certeza que a gente está pedindo da forma certa e que vai acontecer. Amém? Para que a gente não tenha brecha nenhuma e não torne nenhum território vulnerável para o inimigo agir na nossa mente. Então eu quero convidar vocês para a gente abrir lá em Tiago,
no versículo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao 10. Aqui, tá? Tiago, versículo 4. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Então, o que essa passagem quer dizer? Vamos entender o contexto dessa passagem, para a gente depois entender o que o Senhor quer falar através dela. Essa passagem desse livro, né, de Tiago, ela é uma carta, né, da Epístola de Tiago, que ela foi escrita para os cristãos, para os judeus, que eles estavam espalhados fora de Israel. Então, eles saíram de Israel não porque eles queriam, mas porque eles foram obrigados a sair. Depois que Jesus morreu, né, depois da morte de Jesus, a igreja ela começou a crescer muito, muito rápido lá em Jerusalém. E isso incomodou muito os líderes religiosos na época, né? Eles começaram a perseguir os cristãos. Então, o que eles fizeram? Eles precisaram fugir para eles conseguirem sobreviver. Então, essas pessoas elas se espalharam para várias regiões do mundo. Tiveram muita dificuldade, né? Rejeição, perdas, desafios. E, obviamente, a gente deve imaginar que deve ser muito difícil, né? Viver a fé longe ali do território delas, longe da casa delas. E nesse contexto, o Tiago ele escreve essa carta para poder fortalecer esses cristãos que estavam vivendo nessa pressão, esses conflitos, né? Esses desafios espirituais. E ele chama a atenção deles através dessa passagem para eles terem uma fé na prática, uma fé alinhada a Deus, mesmo em meio a toda aquela dificuldade. Então, Tiago ele escreve essa carta para esses cristãos, trazendo esses ensinamentos para que eles possam viver na prática essa fé. E desses 10 versículos aqui que a gente leu, eu vou compartilhar com vocês 6 chaves de versículos de como a gente pode também aplicar isso na prática na nossa vida, tá? Na nossa vida espiritual, de como a gente faz, através dessa prática, essas orações estratégicas. Então, primeiro de tudo, se vocês quiserem anotar algumas coisas, quiserem pegar um caderninho, um papel, de algo que, isso aqui Deus está falando comigo. Porque, gente, eu não perco nenhuma palavra, tá? Em qualquer lugar, seja no meus devocionais, seja na igreja, eu falo que eu tô escrevendo um livro, aguardem. Porque eu anoto cada pedacinho que o Senhor fala comigo pra, né, escrever aquele testemunho. Então, a primeira chave o que a gente lê através dessa carta de Tiago, é o diagnóstico da oração. Aqui ele fala assim: vocês querem muitas coisas, mas não conseguem. Então, o que isso quer dizer? A gente tem um desejo, a gente tem uma intensidade de pedir algo para o Senhor, mas às vezes isso está desalinhado. Isso está sem direcionamento de Deus. Então, como é que é isso na prática? Às vezes a gente ora por uma ansiedade, às vezes, né, naquele momento de ansiedade, eu preciso disso, eu quero aquilo. Às vezes a gente ora, né, por comparação. Porque, poxa, fulaninho começou agora, já conheceu, nossa, também preciso muito disso. Insatisfação constante, nós temos mania de reclamar muito, né, de situações da nossa vida. Então a gente ora porque a gente não aguenta mais. Quando a gente quer algo a qualquer custo, eu vou orar porque eu preciso disso, senão minha vida não vai pra frente, né? Então a gente precisa entender que nem tudo que a gente quer, Deus quer pra gente. A gente precisa entender, né, o contexto dessa oração, tá? Então, aqui quando ele fala, né, vocês não conseguem porque não pedem a Deus. Tem uma parte que ele fala, vocês não conseguem porque não pedem a Deus. O que isso quer dizer? Nós temos a mania de, às vezes, achar que nós somos independentes para certas situações. Quando o problema é desse tamanho, a gente leva para Deus, porque só Ele pode resolver. Mas, às vezes, o problema isso aqui eu resolvo? Aquela tentativa de resolver tudo sozinha? Na força do nosso braço, eu vou fazer e vai acontecer. Porque se eu fizer isso, vai resolver. Eu vou falar isso e eu vou convencer. Na força do nosso braço e na força da nossa palavra. E isso, a gente acaba criando o quê? Uma independência espiritual. A gente decide fazer e falar sem orar, sem pedir ao Senhor, sem perguntar se eu devo falar e fazer. E aí, depois que tá tudo feito e tudo falado, ai, Senhor, já fiz, agora abençoa, resolve. Ou então deu tudo errado, ai, Jesus,
Não era pra eu ter feito. Calma que eu vou te dar a oportunidade, irmã. Então, olha só que engraçado. Eu tava escrevendo essa, né? Porque o Senhor vai falando muitas coisas comigo, e às vezes eu vou anotando em vários papéis e depois eu monto, né, a palavra. E quando eu já tava com tudo pronto, eu tava vindo pra casa, e eu tive uma ideia na minha cabeça, eu falei, vou falar com o fulaninho pra fazer. Aí o Espírito Santo falou assim, ué, já decidiu, já planejou, já vai realizar, não vai orar pra Deus, pra ele confirmar se é pra você fazer isso? Por isso que eu falo, a palavra, ela primeiro confronta quem tá trazendo, tá, gente? Então a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa orar antes. A gente muitas vezes não ora antes, faz, e depois a gente quer, né, que o nosso paizinho, a filha mimada, quer que o papai conserte. Então, essa é a primeira chave, tá? Pedir o direcionamento do Senhor. E aqui na Bíblia ele fala assim também, né, o centro dessa oração. Quando pedem, não recebem porque pedem mal. A Bíblia ela não fala que a gente não recebe porque Deus não quer que a gente receba. Ele diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. E o que isso quer dizer? A gente precisa quebrar um pouquinho a nossa mentalidade para a gente entender o que é pedir mal. Não quer dizer que a gente está fazendo um pedido ruim, um pedido de maldade, mas sim porque esse pedido está desalinhado na nossa oração. Não quer dizer que o céu não quer liberar a nossa bênção, mas às vezes a nossa oração é que está fora da direção de Deus. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar que o nosso coração ele esteja alinhado ao coração de Deus. Porque se a nossa oração, os nossos pedidos, ele vem diante daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos querendo... Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. Se a nossa oração ela vem alinhada àquilo que nós queremos, então nós precisamos o quê? Alinhar o nosso coração. Como é que a gente alinha o nosso coração? Antes da gente fazer o pedido final, a gente vai fazer o quê? Senhor, vamos orar para que o coração esteja alinhado. Senhor, eu quero que o Senhor me dê controle emocional. Eu quero que o Senhor controle as minhas emoções. Vocês vão ver aqui que a gente tem mania de já orar para o destino final, para aquilo que a gente quer muito. Mas hoje o Senhor está dando uma estratégia pra gente de que antes da gente chegar no destino final e a gente sair pedindo o destino final de qualquer jeito, tem pequenas coisas que a gente precisa orar para que sejam alinhadas ao coração de Deus e depois a gente chegar no destino final. Vocês estão entendendo? Então, vamos começar orando primeiro pelo nosso controle emocional, pelas nossas emoções, né? Vamos orar também para que a gente não tenha uma insistência da nossa carne. Porque, às vezes, a gente chama de oração alguma coisa que é uma insistência, sabe, do nosso desejo carnal. E aí, o que eu quero trazer de exemplo para vocês? Tudo isso que eu tô passando para vocês, gente, eu tive que entender na prática. Então, trazendo aqui um exemplo meu, né? Todo mundo sabe, conhece a minha história, o meu testemunho, da restauração do meu casamento. Quando meu esposo saiu de casa, o que eu queria? Que ele voltasse. Traz de volta. Era só isso que eu sabia pedir. E o Senhor já tinha me falado, né? Depois de um tempo. Minha primeira oração era, volta, traz, traz de volta, tem que voltar, não tem jeito, não sei viver sem isso, né? Ele, ali era o centro do meu coração. O Senhor não ocupava o centro do meu coração. E o Senhor falou, eu vou trazer. Só que até eu entender que para ele trazer, eu tinha que orar por outras coisas, para eu me preparar até ele trazer, foi difícil. Porque o desejo da minha carne, do meu coração, da Gabriela, era o quê? Era ter meu marido de volta e minha família de volta. Eu não pensava ainda que para isso acontecer, muitas coisas em mim precisavam estar alinhadas à vontade de Deus. Porque não adianta nada ele entregar a bênção se você não está preparada para receber e jogar fora. Então, a nossa oração, os nossos pedidos de oração, precisa estar alinhado à vontade de Deus, ao que Ele quer fazer em nós até que aquele desejo final se concretize. Não é a gente ser, né, a filhinha mimada. Me dá porque eu quero, porque é isso que eu preciso. Eu mereço, eu preciso disso para ser feliz. Minha vida só vai ter sentido quando isso acontecer. Quando eu chegar naquele lugar na minha vida profissional, é aí que eu vou ser feliz. Agora eu ainda não tô feliz. Sabe, a gente foca muito num destino final, naquilo que a gente quer pedir ao Senhor que Ele faça, mas a gente esquece que até chegar lá, muitas coisas precisam estar alinhadas. Então, quando a gente entende que o centro somos nós, o centro sou eu, é a minha vontade, é o meu querer, a gente acaba fazendo o quê? A gente entende que Deus ele não é prioridade, Ele é só a nossa ferramenta. A gente só quer pedir porque a gente sabe que Ele vai fazer. A gente não trata Deus como prioridade, a gente está tratando Ele como ferramenta. Então, enquanto a gente continuar agindo assim, as coisas não vão acontecer.
aceitar mais um. Boa noite, meninas que entraram agora. Nós estamos aqui fazendo uma meditação na palavra de Tiago, versículo 4, tá? Então, a terceira chave que o Senhor falou comigo, também através desses versículos que a gente leu, é também muito confronto espiritual. O que quer dizer isso? Lá em 4:5, né? Ele fala assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, a gente precisa também entender que a nossa vida espiritual não pode haver um meio termo. Não tem como a gente querer Deus, eu amo Deus, mas a gente viver do nosso jeito. E não conforme diz a palavra, e não conforme o Senhor nos orienta. Não adianta nada a gente orar, mas a gente não ser obediente. Porque automaticamente a gente não vai estar alinhado, o nosso coração não está alinhado assim. Aí, vocês estão entendendo que cada coisa vai levando a gente para trás? Então, a gente precisa, não é por isso que a gente fala que é uma oração estratégica. É a gente entender todos esses pequenos pontos, para a gente não deixar nenhuma brecha, para que a nossa oração não esteja alinhada ao Senhor. Então, não dá pra gente, Senhor, me dá uma direção, mas a gente não está conectada a Ele. Como que a gente vai ouvir o que Ele está falando, se a gente não está alinhada a Ele? Gente, o que eu mais aprendi, assim, o que eu falo que é o meu maior testemunho, é sobre obediência. Cara, como eu poderia ter sofrido menos se eu entendesse o que é ser obediente a Deus? 30 anos quebrando a cara, porque eu não sabia o que era ser obediente a Deus, né? Muita gente se apega ali àqueles 10 mandamentos, e não é só sobre isso. Tem tanta coisa ali no íntimo, que quando a gente escuta a palavra, quando a gente aprende, né? Quando ela finalmente ela entra ali, né, com uma espada de 2 gumes dentro de nós, a gente entende que a obediência é tanta coisa além disso. E a obediência é a maior prova de amor para Deus. Você renunciar ao seu eu, você renunciar à sua vontade, você renunciar o mundo, porque o mundo ele grita no nosso ouvido. Ele grita, né? A gente mostrar para as pessoas que nós não queremos seguir o padrão do mundo, isso gera um confronto, um conflito enorme, né? Até hoje, como a gente viu aqui, né? Aqueles cristãos que estavam fugindo. Até hoje a gente vive isso. Nós somos às vezes debochadas, pessoas debocham, isso vai, às vezes, trazendo até um certo receio da gente mostrar que a gente quer viver em obediência, da gente mostrar que nós somos cristãos, da gente não se importar com as coisas que as pessoas falam de nós, né? Então, a obediência é a maior prova de amor que você pode dar a Deus. Se o Senhor falou com você, não conteste, apenas siga. Aqui ele fala também, né, que o nosso espírito ele é cheio de desejos violentos, né? Por quê? Porque a nossa carne, ela puxa para a vontade própria, né? A nossa natureza, ela puxa para a nossa vontade. Então, na prática, o que quer dizer? Nós somos impulsivos. Nós temos, como a gente viu, decisões sem orar, pedir direcionamento a Deus. Gente, a impulsividade, eu vou te falar, é uma coisa que só Deus tratou em mim. Eu era muito impulsiva. Alguém me falava uma coisa, eu já ia Gente, eu era muito impulsiva. Eu falava que o meu cérebro era conectado à minha boca. Eu pensava e já saía. E vocês acreditam, eu vou falar pra vocês quais são as orações estratégicas que eu fiz no meu deserto, mas isso foi uma das coisas. Porque se você já consegue entender que você tem algo que te atrapalha na sua vida cotidiana e na sua vida espiritual, coloca isso como estratégia. Coloca isso ali na sua oração. Porque tem coisas que nós sozinhas não conseguimos. Tem gente que as pessoas falam assim, eu sou assim, não vou mudar. Que bom que você sabe que você é assim. Mas você vai mudar, porque o Senhor, ele é o único que consegue nos transformar, né? Então a gente precisa entender que às vezes fala assim, não, eu tô com essa vontade, é de Deus, vou fazer. Não, nem todo desejo forte vem de Deus. Nem tudo aquilo que você fala, vou fazer isso, eu acho que é Deus que tá falando. Não, porque a nossa carne, o nosso desejo, a nossa natureza, ela vem da carne. Então se você sentiu algo muito forte, que você, né, ora ao Senhor, pede direcionamento, pede confirmação, pra ver se isso realmente é da vontade de Deus, pra você falar, pra você fazer. A quarta chave, como aqui no versículo 6, ele fala assim, mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o que quer dizer isso? Ele fala sobre as pessoas soberbas, as pessoas orgulhosas, né? O Senhor, ele fala, Deus resiste aos soberbos. Se você é orgulhosa, minha filha, já tá passando batida aí a tua oração, sua oração de orgulho. Isso é outra coisa também que o Senhor tratou em mim. Porque se você tem orgulho, você tem dificuldade de reconhecer que você errou, se você tem dificuldade de pedir perdão, quando você sabe que tá errado, coloca isso na sua estratégia de oração. Pede ao Senhor, Senhor, quebranta o meu coração, quando eu estiver errado, me mostra para que eu realmente consiga pedir perdão, para que eu consiga perdoar. Porque às vezes a gente consegue pedir perdão, mas a gente não consegue perdoar. A gente fala que perdoa, mas no primeiro momento a gente já tá falando mal do coleguinha e da coleguinha. Então a gente precisa quebrar esse orgulho, né? Porque o orgulho o quê? A gente controla. Eu sei, eu vou fazer. E enquanto você tá controlando, você não tá se submetendo ao Senhor. Porque o Senhor fala que a gente precisa se submeter ao Senhor.
né? Eu sei o que é melhor pra mim, tem que ser do meu jeito. Olha a Gabriela aí do Antigo Testamento falando. É assim que vai ser. Então, não adianta nada o orgulhoso orar, mas não se render. Então, não aceitem ser orgulhosos. Porque o orgulho, ele é um pecado. E ele nos afasta de Deus. Aí você tá vendo? Aí nos afasta de Deus. Se afasta de Deus, a gente não tem intimidade. Vocês estão entendendo como tudo nos leva, prejudica a nossa oração? Todos os pontos que eu tô trazendo pra vocês, tudo, às vezes a gente ora uma coisa, mas alguma coisa tá desalinhada. Alguma coisa não tá funcionando. Então o Senhor tá nos dando armas espirituais para que a gente feche essas brechas. Qual brecha a gente está deixando aberta? Qual arma a gente está deixando de usar? É a oração estratégica que a gente está falando. E aí ele fala, né? Mas ele dá graça aos humildes. Por quê? Quem é humilde tem alinhamento com o Senhor. Tem alinhamento espiritual. E a oração mais humilde que você pode fazer é o quê? Deus, se não for da tua vontade, eu não quero. Quem tem coragem de orar assim? Eu quero aquilo, mas se não for da tua vontade, eu não quero. Porque o Senhor, ele só revela a vontade dele para quem está disposto a obedecer. Então, não adianta nada você não estar disposto a obedecer. O Senhor vai falar contigo para quê? Primeiro, vamos colocar o nosso coração obediente? Senhor, eu quero isso, mas se não for da tua vontade, eu não quero. E eu vou te falar, quando eu estava nesse processo, né, de orar pela restauração do meu casamento, eu comecei a orar assim, Senhor, eu quero a restauração que o Senhor prometeu, mas se não voltar pronto para caminhar comigo, ou se for me afastar da sua presença, eu não quero. Ou seja, por mais que eu quisesse, mas eu entendi que naquele momento, o meu esposo deixou de ser o centro. O Senhor passou a ser prioridade na minha vida. Eu entendi que sem ele, eu só ia, ladeira abaixo, eu só ia voltar em tudo que eu consegui progredir. Então eu não queria. Né? Então, assim, é uma oração de humildade. Porque o Senhor sabia qual era a vontade do meu coração. E eu vou te falar uma coisa, depois que eu comecei a orar assim, tem uma hora que o cenário estava tão difícil que nem eu mais sabia se eu queria. Mas o Senhor queria. Então, assim, quando a gente alinha o nosso coração a Deus, a gente descansa. A gente ganha esse descanso, essa paz, né? E a quinta chave, a gente já vai caminhando aqui pro final, porque a gente também vai fazer a oração aqui das meninas. Lá no versículo 7 e 8, né, ele fala, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistem ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. E aqui entra a oração estratégica. Porque, primeiro, antes da gente resistir ao diabo, a gente precisa se submeter ao Senhor. A gente precisa se chegar a Ele. Entenda, intimidade gera direção. Como é que a gente cria essa intimidade? Tempo com Deus. A gente buscar ao Senhor antes da gente agir. Porque quando a gente entende tudo isso, que a oração é a nossa arma pra gente vencer nossas batalhas, a oração com o Senhor não precisa de lugar, nem de momento certo, é a todo instante, a qualquer momento, onde você estiver. Tá com vontade de falar com o Senhor, ora no seu pensamento. Não espere a oportunidade, porque se você esperar a oportunidade, aquele momento sozinha, vai se esfriar, nunca vai dar tempo, gente, nunca vai dar tempo. A nossa vida é assim, ó. Se deu um tempo de você parar no seu quarto, entrar no seu secreto, amém. Mas não chegue no final do dia e fala, nossa, hoje eu não orei porque não deu tempo. Acaba com isso. Porque isso vai esfriar sua relação, vai se afastar. Vocês estão entendendo? Que tudo vira um impedimento. E quando a gente leva uma vida de oração, uma vida próxima ao Senhor, independente do momento, quando a gente alinha o nosso coração a Ele, a gente não anda perdida. Por quê? Quando a gente anda com o Senhor, a gente está alinhado a Ele. E a sexta chave é o resultado disso tudo. Né? Ele fala, humilhem-se e Ele te exaltará. O Senhor, Ele honra alinhamento. Ele honra quem tem o coração alinhado a Ele. Quando você decide soltar o controle de verdade e deixar o Senhor assumir. Quando eu paro e insistir no caminho que eu acho que é o melhor, que assim eu vou fazer, o Senhor libera o caminho dele para você percorrer. Então, a gente precisa entender que a oração estratégica não é quando eu oro para Deus fazer o que eu quero. É quando eu oro até querer o que Ele quer. A gente precisa orar não para o Senhor fazer o que a gente quer. Eu vou orar até que eu consiga pedir aquilo que o Senhor quer para minha vida. E nesse processo, quando eu entendi isso, quando eu entendi que era sobre a vontade de Deus e não sobre a minha, gente, eu vou falar pra vocês, eu sinto no meu coração que eu voei no processo. Por quê? Eu entendi que, ok, o Senhor já me prometeu, Ele vai fazer. Se Ele prometeu pra você, Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer. Só que, pra que isso aconteça, nós precisamos estar preparados. Pra gente estar preparada, o que o Senhor quer
como que o Senhor quer que a gente esteja preparado? Então, no meu caso, eu precisei viver um processo de conversão. Não era sobre a restauração do meu casamento, era sobre eu e Deus. Senhor, como eu, Gabriela, preciso estar para alcançar a bênção? O Senhor falou pra mim de vocês. Você precisa conhecer a minha palavra. O Senhor mudou todo o meu repertório musical. Minha vida era só louvor. Mal eu sabia que um dia eu ia estar cantando na igreja. Então são vários propósitos que o Senhor quer pra nós. Vários. Então a gente precisa entender o que Ele quer, como que Ele quer te usar, aonde Ele quer te usar. Você só vai descobrir se você orar. Senhor, qual é o meu ministério? Qual é o seu propósito na minha vida? O que o Senhor quer de mim? Eu tenho o dom da palavra? Se o Senhor te falar que você tem o dom da palavra, mergulha na palavra dele. Se permita, porque eu vou falar pra vocês, o Senhor não escolhe quem já tem uma aptidão pra falar. Quem tem o melhor vocabulário, não. Sabe por quê? Quando você chegar lá naquele lugar, quando você chegar lá no lugar da promessa, as pessoas vão falar assim, ela já estava aqui porque ela tem o dom da palavra. Não, as pessoas vão olhar pra você e vai falar assim, gente, mas ela nem falava, ela tinha vergonha. Então, se ela tá ali falando, é porque foi o Senhor que fez. Se você não gosta de orar por alguém, orar em público, mas o Senhor falou que você vai orar, se permita abrir a boca. Porque o Senhor escolhe as coisas improváveis. Por quê? Porque não é sobre nós, não é sobre o nosso merecimento, não, porque é Ele que te dá o dom. É Ele que te capacita. Pra quando você chegar lá, as pessoas falarem, nossa, realmente foi Deus, porque aquela ali não falava, aquela ali não orava, aquela ali não cantava. Então, a partir de hoje a gente precisa orar por algumas coisas. Vou compartilhar pra vocês o que eu orei quando eu estava no meu processo, né? Eu orei para que o Senhor me mostrasse o que em mim desagradava a Ele. Vocês podem, se vocês quiserem, podem anotar, podem copiar. Senhor, o que eu faço hoje que te desagrada? O Senhor falou, impulsiva, ansiosa. Eu falei, meu Deus, o Senhor pegou a pessoa mais ansiosa do mundo. Gente, quando eu tenho um problema, você não tem noção, tem gente que enrola. Eu quero resolver logo, porque eu não quero ficar com esse problema. Aí o Senhor pegou a ansiosa para esperar 1 ano pela promessa. E aí eu, por mim, sozinha, iria conseguir? Com a ansiedade que eu carrego? Nunca. É Ele. Impulsividade, ansiedade, o modo de agir, o modo de se vestir, os lugares, as amizades. Olha quanta coisa. Deixa eu falar um pouco. Até eu chegar lá. Porque se isso acontecesse um mês, certamente eu nem estaria aqui hoje falando com vocês. Certamente. Então, a partir de hoje, mude a oração. Não foca na promessa. Foca nos pequenos alinhamentos que o Senhor precisa fazer em cada uma de vocês. Para que vocês cheguem lá. Nos nossos defeitos, nas nossas qualidades, no nosso ministério. Não acha que você não tem ministério. Não acha que você só tá aqui para receber. Porque se o Senhor te chamou é porque Ele também quer te usar. Ora por tudo isso. Pela sua vida profissional. Pede pro Senhor confirmar. Depois que Ele confirmar com você, você vai orar. Continua orando. Porque o Senhor me disse que eu vou ser intercessora. Então, Senhor, tira de mim a vergonha. Tira de mim todos os empecilhos. Tira de mim, Senhor, os pensamentos que vêm na minha mente que eu não vou orar, que eu vou gaguejar. Ora sobre os medos que impedem vocês de fazer aquilo ou de ir até onde o Senhor falou que precisam ir. Tudo isso são brechas. São coisas pequenininhas assim, ó. Mas que precisa estar na nossa oração. Para que esteja alinhado ao Senhor. É estratégia, gente. É estratégia, de verdade. Não foca no grande, foca nas pequenas coisas. Amém?